Boa noite a todos. Realmente um privilégio imenso estar aqui, falando para vocês, talvez, sobre a questão principal. A gente quer saber de onde a gente veio, não quer? É a percepção que o homem tem, de onde ele veio, aonde ele está e para onde ele vai, que molda a nossa sociedade. A gente vive uma sociedade sem valores, porque há uma percepção ampla, geral e restrita, de que fomos feitos pelo acaso. Uma grande explosão pegou o nada, do nada para nada, e do nada fez o tudo. Fez você, me fez. E um processo acéfalo, despropositado, criou um ser sem querer fazê-lo. Então não há valores, não há percepção alguma do que somos. Somos o que somos sem querer sermos. E essa percepção de que não há valores, não há referencial, tem tornado a nossa sociedade caótica como vivemos. Então a principal razão da sociedade estar no ponto em que ela se encontra é a percepção que cada um tem do que ele é. Somos nada mais do que mamíferos, não somos? Nos transformaram em meros animais. Aí tem uma música que eu sempre canto, não é? Que a gente canta no Discovery Channel. Oh baby, we are nothing but mammals, so let's do like they do on the Discovery Channel. É essa percepção de que não somos mais do que mamíferos que retira da nossa sociedade os seus valores, transforma a sociedade moderna num caos absoluto. Mas há novidade, há esperança. Após 150 anos de uma teoria que do nada faz o homem, que nos transforma primos dos chimpanzés, os chimpas, os nossos manos, há esperança. A ciência se redescobre. As novas evidências científicas nos mostram que talvez essa ideia equivocada não tenha mais razão de ser. E uma nova teoria surge, a teoria do design inteligente, mostrando que as evidências mais recentes na física, na química, na biologia, na cosmologia, mostram que talvez os pais da ciência, Boyle, Pascal, Newton, Faraday, estavam certos. Talvez haja propósito, talvez haja realmente um motivo especial para estarmos aqui. Talvez haja um ser extremamente inteligente que fez todas as coisas, estabeleceu princípios, estabeleceu valores que nós, como cidadãos, precisamos respeitar. Então há uma contra-revolução científica em curso. Após 150 anos, Darwin está nu de evidências. E uma nova teoria científica ganha o mundo. Nasceu nos Estados Unidos, vou falar um pouco para vocês. Alcançou a Europa, a Ásia, chegou na Coreia, chegou no Brasil, chegou em São Paulo, chegou na Universidade Presbiteriana Mackenzie e temos ganho o mundo. Nós temos uma sociedade com mais de 2.000 membros no Brasil. Os jovens universitários estão abandonando a velha ideia, isso juntando a teoria do design inteligente. Por quê? Porque ela está seguindo o grande chefe da ciência. Então quem é o grande chefe da ciência? A gente está colocando aí, né? Às vezes a gente fica achando que é um grande cientista. Talvez fosse Darwin, Dawkins,
ganhadores de prêmio Nobel, o Papa, às vezes ele se coloca na posição, não é, de apresentar posições científicas, mas nenhum deles é o chefe da ciência. Seria? Não, né? O grande chefe da ciência está colocado ali. Quem seria? O professor, doutor, dados científicos. É esse o chefão. E obedecendo o chefe da ciência, olhando os dados, uma nova teoria surge. Uma teoria que redefine o homem. Um ser formado com propósito, um ser formado pronto por uma mente extremamente inteligente. E os valores da nossa sociedade agora podem ser redefinidos. E há uma contra-revolução. A gente tem visto várias revoluções na nossa sociedade. A revolução do design inteligente está acontecendo. Tem ganho o mundo. E eu sempre falo, quem viver verá a nova teoria sobre as nossas origens se estabelecendo como novo paradigma científico sobre a criação do universo e a criação da vida. Bom, mas o que a gente vê hoje, não é? Hoje, se você abre a Super Interessante, a Veja Isto É, se você assiste o Discovery Channel, se você assiste uma aula de Química e de Biologia, o que o professor vai falar para você? De Física. Não, o Marcos está errado, o design inteligente não existe, não é? O que ele vai dizer? Olha, como é que o universo surgiu? Num ponto passado. Toda a matéria, energia, espaço e tempo estavam aprisionados numa partícula fundamental, uma singularidade. E o nada, de repente, por nada para nada, pega o nada e, bum, faz o tudo. Uma nuvem gasosa em expansão, se expandindo contra o nada. Átomos de hidrogênio e hélio, divergentes no espaço, fazem o quê? Se organizam agora em estrelas, em galáxias, em planetas, em asteroides e cometas. E nessa organização do nada, que pegou nada e para nada e está querendo fazer o tudo, surge um planeta especial, a Terra. Um planeta incandescente no início que se esfria, mas ele precisa de água. Aí São Júpiter, o Papai Noel sideral, atrai blocos de gelo do espaço que são mandados para a Terra. E a Terra agora tem água, e numa poça primordial surge a primeira forma de vida, a ameba primordial, a sua tataravó. E aquela ameba lenta, gradual e sucessivamente vai evoluindo com mutações ao longo dos milhões e milhões de anos. A seleção natural vai moldando aquela ameba e as principais formas de vida surgem. Surgem os chimpanzés teosmanos. E um pouco mais à frente, você. Então, de onde você veio? Você veio do nada. Por que você está aqui? Para nada. Por nada. E qual é o seu destino final? A aniquilação no universo. Congelado, inanimado, exaurido. Percebeu por quê que a sociedade está do jeito que ela está? A gente não tem razão para ter razão nenhuma. E nessa história, nesse planeta, surge um homem que escreve um livro há 150 anos atrás, A Origem das Espécies, que trata de tudo menos sobre a origem das espécies. E apresenta duas conjecturas. Darwin não tinha provas, tinha conjecturas. E a partir dessa ideia de que lenta, gradual e sucessivamente uma ameba primordial se desenvolveu e surgiu você, uma nova teoria sobre o que somos, o que representamos, para que estamos aqui, surge a teoria da evolução. E aí Darwin é apresentado, como nessa revista da Super Interessante, como o homem que matou Deus. E a possibilidade de que possa existir qualquer coisa além de matéria, energia e espaço é aniquilada pelas ideias de Darwin. Evoluímos, olha ali a árvore da vida.
daquela ameba primordial. E essa ideia tem moldado a nossa sociedade. Dawkins, uma vez, levantou fundos e colocou esse ônibus andando em Londres. E o que está escrito ali? Provavelmente não há Deus. Então pare de se preocupar. Desfrute a vida. Não é assim? O que ele quis dizer com provavelmente não há Deus? A ciência já mostrou que você é produto do nada. A ciência já mostrou que você é uma ameba evoluída. A ciência já mostrou que não há razão, não há propósito, não há objetivo, não há valores. Faça o que você quer fazer, seja o que você quer ser. Não é assim? Então pare de se preocupar, você não vai dar contas a ninguém. Essa ideia tem transformado a nossa sociedade. Mas há esperança. Há uma nova teoria, há uma nova contra-revolução, a teoria do design inteligente. O que é essa teoria? É a ciência. Ciência na sua mais pura essência, que desenvolve metodologia científica, que nos permite avaliar quando, frente ao universo e à vida, nós, como cientistas, à procura da verdade, podemos decidir se a causa mais provável do universo e da vida é uma grande explosão que pega o nada para nada, do nada faz o tudo. A causa mais provável da vida é aquela sopa primordial, ácida, escaldante e venenosa. Ou se há evidências de que uma mente inteligente fez todas as coisas prontas, com objetivo, com propósito. Uma mente inteligentíssima fez todas as coisas. Essa é a teoria do design inteligente. A teoria que quer pegar os dados científicos, colocar as duas hipóteses frente a frente e ver quem se sustenta hoje à luz das mais recentes descobertas científicas. Essa ideia nova, que dizem assim, né? É uma ideia que nasceu há poucos anos atrás nos Estados Unidos e tudo. Não, a gente vê, né, como foi dito aqui no início do programa, que essa dúvida, da onde a gente veio, o que a gente está fazendo e para onde a gente vai, tem acompanhado a humanidade desde o seu início. O mais antigo que a gente consegue traçar como defensor do design inteligente é esse filósofo grego, Anaxágoras, conhecido como Mr. Mind. 500 anos antes de Cristo, ele já apregoava que havia evidências de que uma mente inteligente tinha feito todas as coisas. Ele é conhecido como Mr. Mind. 500 anos antes de Cristo. Então a gente não pode dizer, né, que o design inteligente possa ser religião disfarçada de ciência, cristianismo disfarçado de ciência. Por quê? Porque o primeiro defensor do design inteligente surgiu 500 anos antes de Cristo. Mas o movimento do design inteligente moderno nasce em 1993, quando esse homem, Philip Johnson, lança o livro Darwin no Banco dos Réus. Ele está disponível em português. E o que ele faz? O que Philip Johnson faz? Coloca Darwin no banco dos réus e pergunta a Darwin, quais são as evidências que você tem, do ponto de vista jurídico, para a evolução? E qual é a resposta? Não havia evidência sólida nenhuma. E as evidências apontam, segundo Philip Johnson nesse livro, para um processo totalmente oposto, uma mente inteligente, como a primeira causa do universo e da vida. Então o movimento moderno do design inteligente começa com esse livro, mas segue com Darwin, a Caixa Preta de Darwin, de Michael Behe. Em 1997 esse livro é lançado, é um sucesso no mundo todo, ele foi traduzido em português, a versão em português já está toda vendida. Se você procurar no Mercado Livre, o livro está custando, Mercado Livre, o livro está custando 500, 600 reais, virou uma raridade, verdade. E o que ele faz? Ele mostra as evidências bioquímicas na Caixa Preta de Darwin,
de que processos acéfalos não guiados não poderiam ter formado a bioquímica da vida, o DNA, o sistema imunológico e os alicerces do design inteligente são lançados e o mundo todo conhece o design inteligente. Design inteligente 101, os fundamentos básicos do design inteligente são lançados por William Dembski. O planeta privilegiado. É incrível, mas você abre a Folha, abre as principais revistas, você vê o Jornal Nacional às vezes anunciando extra, extra, extra. Achamos outra terra, não foi? Vivem anunciando, a NASA vive anunciando que acharam outra terra. Propaganda enganosa, a gente tem que ir no Procon. Gente, a gente vive num planeta único, privilegiado. São 1.200 condições conhecidas pelo homem para que a vida exista no planeta Terra. Não há a menor probabilidade da Terra existir, muito menos de acharmos outra. E aí eles falam assim, nossa, achamos um planeta que está na zona habitável. Aí você fica pensando, nossa, zona habitável, deve ter gente lá. Você fica até achando que está cheio de ET, não acha? Mas não há possibilidade alguma, a probabilidade de você encontrar outro planeta como a Terra por processos naturais não guiados é zero, zero. A gente sabe disso, por quê? Porque a Terra é especial demais, a gente habita a suíte presidencial do universo. A atmosfera certa, a pressão certa, nitrogênio e oxigênio, você está respirando aí agora, não está? A gente acha que é um arzinho qualquer, mas o oxigênio te dá energia, nitrogênio te dá a fonte da vida, as proteínas, a proporção é exata, a atmosfera é exata, a gravidade é exata, você tem um ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono para manter essa proporção certinha. A gente tem 1.200 condições que mantêm a vida no planeta Terra. Evidências e mais evidências de design inteligente são apresentados nesse livro, O Planeta Privilegiado. A assinatura do DNA. Vocês viram aquele programa no Domingo Espetacular da TV Record, não é? Em que eles discutiram as assinaturas claras que há no DNA de uma mente extremamente inteligente, fazendo claro, nítido, inequívoco, de que um ser de extrema inteligência arquitetou o código genético da vida. O mito do DNA lixo, disseram que o nosso DNA estava entupido de lixo e nenhum designer inteligente iria colocar lixo no nosso DNA. O projeto Genoma terminou, o ENCODE terminou, o que nós descobrimos? Não há lixo algum. O nosso DNA é ouro puro de informação. O que se acreditava ser lixo, hoje nós descobrimos que é meta-informação, a informação que rege o DNA. A Dúvida de Darwin, esse foi um dos livros mais vendidos em 2016, esteve no topo da lista da Amazon. O registro fóssil refuta a evolução darwiniana. As formas transicionais nunca foram encontradas e a vida surge no registro fóssil pronta, exuberante, os principais filos. Esse livro mostra como que o Museu da Vida, o registro fóssil, refuta Darwin e apresenta evidências claríssimas de que a vida surgiu pronta nesse planeta, arquitetada por uma mente inteligente. Inegável, é um livro do Douglas X, mostrando como que as evidências hoje nos deixam indesculpáveis em relação a uma mente inteligente como a causa primeira do universo e da vida. Zumbi Science, a ciência dos mortos vivos, mostrando como que a evolução hoje se sustenta por evidências falsas, já refutadas pela ciência, como os embriões de Haeckel, as mariposas de Manchester. As maravilhas da água, a gente está vendo esse líquido aqui, né? A gente se acostumou com ele,
A gente fala assim, nossa, insípido, inodoro, incolor. Que líquido simples, né? Mas a água é um líquido sobrenatural. São 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. E essa água sustenta a vida de uma forma incrível. The Wonder of Water. O livro do Michael Denton, mostrando evidências e mais evidências de design inteligente. Evolução, uma teoria em crise. E o último, o Fomos Planejados. Esse cara é bom, sou eu. Quem é que defende o design inteligente no mundo? Você fala assim, nossa, deve ser o garotinho, o Bispo Macedo, não é? O pessoal fala por aí. O Bush nos Estados Unidos. Será? Não, são acadêmicos. São profissionais que labutam na ciência. São bioquímicos, físicos, cosmólogos. A gente tem alguns aí. Então não caia nessa falsa propaganda. Tentando atrelar o design inteligente a pessoas fora da ciência, talvez que não tenham uma boa reputação assim tão boa na sociedade. São cientistas que defendem o design inteligente. Há uma metodologia científica que é utilizada no design inteligente. Nós temos 3 pilares: a complexidade redutível, a informação arbitrária e a anteevidência. Genial! São metodologias científicas, procedimentos científicos, estratégias científicas, métodos que são aplicados no universo e na vida, querendo saber se foram processos naturais não guiados ou se uma mente inteligente deixou assinaturas na complexidade, na informação, na anteevidência, que possam revelar a sua ação no universo e na vida. A complexidade redutível foi lançada no livro Caixa Preta de Darwin por Michael Behe. Ele é o papa do design inteligente no mundo, já esteve aqui no Mackenzie, a gente vai trazer ele de volta para relançar o livro em português. E o que ele fala? A vida é como uma ratoeira. Não dá para montar uma ratoeira lenta, gradual e sucessivamente. Ou você tem a ratoeira pronta com todas as peças, com todas as partes, trabalhando sincronizadamente, montadas por uma mente inteligente. Para pegar o rato, você jamais pegaria um rato. E ele diz, a vida é assim. Não dá para você só ter a base, não dá para você só ter o martelo, uma mola, uma trava, você não vai pegar o rato. Você tem que ter tudo funcionando sincronizadamente. É uma complexidade muito alta que não se pode reduzir. Eliminando então a possibilidade de que processos lentos, graduais e sucessivos, partindo de matéria inanimada, poderia ter formado toda a maquinaria da vida. A complexidade redutível. E ele usa o flagelo bacteriano, o mascote da teoria do design inteligente. São 48 complexos proteicos. É uma máquina incrível, ela roda a 100 mil RPMs. Sabe o que é 100 mil RPMs? A Ferrari roda a 8 mil. E ele roda 100 mil. Esse é o motor que movimenta a cauda de bactérias. E o que acontece com esse motor? Além de rodar 100 mil RPMs, ele tem marcha, primeira, segunda, tem câmbio. Ele quebra e se conserta em funcionamento. Ele é uma turbina, mas em 1/4 de volta, ele inverte o seu sistema de rotação. Sinais claros de que uma mente inteligente bolou essa máquina e colocou a máquina funcionando pronta. Processos lentos, graduais e sucessivos não poderiam ter formado o flagelo bacteriano. Mas será que é só uma máquina? Não, o que a gente conhece hoje, vida é coisa de profissional. Vida, não existe vida rudimentar, não existe vida primordial. A vida precisa de proteínas, então ela precisa de ATP sintase. A vida precisa de montar as suas máquinas, então ela precisa de robôs nanomoleculares, as quinesinas. Você precisa de energia.
A ATP sintase é que vai dar energia. Você precisa de proteína, você precisa dos ribossomos, as suas máquinas de tricotar proteínas. Você precisa copiar o seu DNA, você precisa corrigir os erros do seu DNA. Se todas essas máquinas não tivessem prontas desde o início, funcionando, não haveria vida. Esquece, é ilusão, é delírio. A vida foi feita pronta, com toda a sua maquinaria funcionando desde o início. Sinais claros de que uma mente inteligente arquitetou o universo e a vida. A informação, ela é arbitrária. Nós temos um código, ATGC, Agnaldo Timóteo e Gal Costa, lembra? Minha professora ensinou assim, né? Marcos, você nunca vai esquecer, Agnaldo Timóteo e Gal Costa. São 4 letras embaralhadas de uma forma incrível, fantástica, espetacular, extremamente inteligente. É o código mais preciso, mais enxuto, mais econômico e mais eficiente conhecido nesse universo. Está nos nossos DNAs. E há quem disse que GTA é igual a Valina. Uma mente inteligente. Quem criou o código ASCII? Quem criou o código de barras? Quem criou o código Morse? Uma mente inteligente. Quem criou o código da vida? Uma mente estupidamente inteligente. Por quê? Porque é o melhor de todos os códigos. E o código é só entendido e lido nos ribossomos. E esquece essa ideia de que o código poderia ter evoluído. Sem ribossomos não há como você entender o código, porque as letrinhas não fazem sentido. São 2 línguas, os 4 bases e os 20 aminoácidos. Eu costumo dizer, né, é índio conversando com chinês. 4 bases com 20. Quem faz a tradução? O ribossomo. Né? Acho que a gente tem casos assim, né? Chega alguém da Coreia, quer falar com alguém que fala português, você precisa de um tradutor. A vida também. Então a vida sem ribossomos nunca teria dado partida, porque precisa do tradutor para que as coisas sejam entendidas. Então quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nem o ovo nem a galinha. A galinha veio com o ovo dentro. Anteevidência genial. Acho que meu tempo está acabando. O que é anteevidência genial? Está percebendo ali? Anteevidência genial é uma característica que somente mentes inteligentes têm, de ao observar um sistema, imaginar esse sistema funcionando antes dele funcionar. E ao imaginar esse sistema funcionando na sua mente inteligente, perceber um problema mortal que ocorreria no futuro, entendeu? E prover de antemão a solução, o capacete. E a vida está repleta de exemplos de anteevidência genial, uma característica que só mentes inteligentes teriam. Uma característica que aponta para o design inteligente de uma forma extremamente forte. E refuta a possibilidade que um processo acéfalo, um relojoeiro cego, poderia ter formado a vida. Eu vou dar um exemplo só. No dia que o espermatozoide do seu pai fertilizou o óvulo da sua mãe, porque isso aconteceu, não foi? Naquela noite fantástica, naquele santo lugar, em que a sua mãe encontrou o seu pai, não é? Houve um milagre que fez com que você estivesse aqui. Por quê? Porque vários milhões e milhões de espermatozoides foram lançados, não foram? Na corrida para achar o óvulo da sua mãe. Mas quando chegaram lá no óvulo da sua mãe, tinha vários espermatozoides. E o sujeito que orquestrou a vida falou assim: nossa, o óvulo está maravilhoso, os espermatozoides estão super, a corrida está magnífica, mas está chegando muitos. E se 2 perfurarem o óvulo, o que aconteceria se 2 espermatozoides do seu pai tivessem perfurado o óvulo da sua mãe? O que teria acontecido com você? Você nunca nasceria e sua mãe teria morrido de câncer, um tumor. Mas o sujeito que orquestrou a vida falou: opa,
preciso resolver esse problema. A partir do momento que o primeiro espermatozoide do seu pai perfurou o óvulo da sua mãe, um processo magnífico, uma cascata de processos bioquímicos, imediatamente endureceu a parede do óvulo, fez assim, ó, crack. Não fez? Pergunta para sua mãe. Crack. E a vida continuou. Por quê? Porque um sujeito de extrema inteligência, planejando a vida, anteviu o problema e de antemão providenciou a solução. Então o que a gente faz no design inteligente? A gente tem a vida, não tem? Doe a quem doer. A gente não está aqui querendo agradar ninguém. A gente quer fazer a ciência na sua mais pura essência. A gente pega a vida e soma a complexidade, a informação, a evidência e calcula o QI da vida. Se o QI for 0, ok, Darwin estava certo. Mas se o QI for alto, design inteligente. E qual é o QI do universo e da vida? É o infinito. E o pior é que cada vez que a gente abre mais a caixa preta da vida, cada vez que a gente abre mais a caixa preta do universo, a gente descobre mais informação, mais complexidade e mais antevidência. O QI, que já era infinito, aumenta mais. E aí fica que nem o Buzz Lightyear. Por quê? To infinity and beyond. Passa o infinito. Mas o que o pessoal fala? Ah, não vá atrás do design inteligente. Quais são as estratégias que eles têm utilizado? Não é ciência, é religião. Eu abri a Bíblia, eu cantei um hino, eu citei versículos. A gente está falando de evidências científicas. Ah, não é ciência, é religião. Toda a teoria científica sobre as nossas origens terá necessariamente profundas implicações filosóficas e teológicas. Ou ela vai matar Deus, ou ela vai consolidar a hipótese Deus. Mas e daí? Como a gente cientistas, a gente não tem que estar preocupado com as implicações. Tem? Não. Dawkins parece que está, mas a gente não pode. Ah, a teoria do design inteligente não é falseável? Óbvio que sim. Olha, eu não vou ler que a gente está estourando o tempo, mas você vê aí os principais postulados da teoria do design inteligente. Se você quer refutar a teoria do design inteligente, bata nos postulados. Os teóricos evolucionistas têm tentado e falhado miseravelmente em refutar a teoria do design inteligente. O que a gente está falando então, gente? O nada pro nada para nada fez o tudo? Não, uma mente inteligente fez todas as coisas. E há evidências de que uma mente inteligente fez todas as coisas estão em todos os cantos, em todos os lugares. Basta você olhar no microscópio, você vai ver um universo com 100 bilhões de galáxias, com 100 bilhões de estrelas. Você vai ver que essas estrelas não estão jogadas ao léu, elas estão organizadas em galáxias e ninguém sabe como é que essas galáxias se formaram, como essas estrelas se formaram, porque gravidade não atrai gases. Mas você vê um arranjo magnífico de estrelas em galáxias. Você vê que as estrelas todas são coloridas. E é colorido o quê? Você que enxerga as cores. Parece que coloriu para você ver. Aí tem estrela amarela, estrela azul, estrela vermelha, só não tem estrela verde, porque o Palmeiras não tem mundial. Você vai olhar... Brincadeira, hein, gente? Eu nem corintiano sou, hein? Eu torço pro time mais amado do Brasil. A macaca querida, a Ponte Preta de Campinas. É um amor ágape, incondicional. A Ponte nunca ganhou campeonato nenhuma e eu sou apaixonado por ela, olha só. Você vai olhar o planeta? Há uma camada, um filtro protetor, a camada de ozônio, é um filtro solar. Aí você vai ver o planeta, ele é protegido por um campo magnético que nos protege do vento solar.
E o cara exibido, exagerado, o que ele faz com esse vento solar quando ele passa nos polos? Você tem a aurora boreal, um show de luzes e cores. Aí você tem uma lua que inclina o planeta em 23 graus e meio. Aí você tem primavera, verão, outono e inverno. Você tem as marés. Você tem a circulação de ar. Aí o naturalismo diz que um grande astro colidiu com a nossa Terra e tirou uma lua. Mas a lua certinha, com o diâmetro certinho, com a distância certinha, que causa o ângulo certinho, as estações certinhas e a maré certinha, e você acreditou. E aí a lua entra na frente do sol e cobre o sol 100%, são as eclipses solares perfeitas. É um show itinerante, 100%. E aí você olha e fala, uau! Por que você fala uau? Porque evidências claras de que uma mente inteligente fez todas as coisas, não fez? Dá uma olhada. E aí a Terra tem uma atmosfera transparente, você olha para o céu e contempla. A gente habita a suíte presidencial do universo com a melhor visão. Você tem uma vista de frente para o mar de estrelas. E aí você tem o planeta água, aquele líquido fantástico. O gelo flutua, ele é sólido e deveria afundar. Mas por que ele flutua? Porque nos países frios, vai congelando, forma o gelo em cima. E o gelo é isolante. A temperatura cai, o que acontece? O peixinho fica lá numa boa. Evidências de que uma mente inteligente se preocupou com todas as coisas, inclusive com a sobrevivência do peixinho no inverno. Aí você vai lá e pesca. Ice fishing. Aí você vai esquiar no gelo, faz pressão sobre o sólido, ele se liquefaz. E você tem agora uma lâmina lubrificada natural. Ele pensou em todas as coisas, até no esqui no gelo. E aí ele vai dar o seu show, cria neve. E aí você vai olhar os cristais de neve, cada cristal de neve tem uma forma incrível, fantástica, linda, maravilhosa, mas é cada uma diferente da outra. Tem catálogos com mais de 5.000 cristais de neves, todos são diferentes. Eu costumo dizer que o design inteligente é um exibido e um exagerado. Porque precisava tanto. Aí você vai olhar na vida, o que você vê na vida? Máquinas e motores. Isso aqui é um ribossomo fazendo proteínas. Isso aqui é ATP sintase produzindo energia para você. Isso aqui são os robôs nanomoleculares. Eles estão andando, eles têm pernas e têm braços. Um produto do nada que pega o nada do nada e numa nuvem gasosa faz robôs nanomoleculares e você acreditou. E olha, ele é ou não é um exibido e um exagerado? Dá uma olhada nisso. Isso é uma lagarta. Isso é um pato, um mandarim. Isso é uma borboleta. Tem tatuagens de serpente nas suas asas. Isso é mimetismo e camuflagem. Ele exagera no bonito e exagera no feio. Ele faz colorido? Às vezes ele faz preto, negro. Olha que coisa linda, não é? Esse é um dos animais mais lindos que existe. Ele põe lanterninha na frente. Esse é o ID Bird. Eu vou falar para mais. Existem besouros pretos, não existem? E eles sobrevivem muito bem. Obrigado. Mas existem mais de 1 milhão de besouros. Se o designer tem uma queda, a queda dele é por besouros, não por você. Desculpa aí. 1 milhão. E qual é o mais bonito? Escolhe o mais bonito. Todos são magníficos, são lindos. Quando ele põe muita cor, fica lindo. Ele põe pouca cor, fica lindo. Quando ele não põe cor, fica lindo. Para não falar que eu não falei das flores. E você? Você é o maior espetáculo de nanotecnologia e sofisticação desse universo. Um dia tentaram te convencer que você não é nada mais do que mamíferos. Você é o maior espetáculo desse universo. Olha, Felice, www.tdibrasil.com, mais de 2.500 membros. A gente quer ser só a maior sociedade científica do Brasil e a gente está rapidamente chegando lá. Felice, ao livro que eu lancei, eu trouxe aqui para sortear para vocês, tem 4 para sorteio, tá?
E comecei essa semana na Universidade Presbiteriana Mackenzie a coordenar o Discovery Mackenzie. É um centro de pesquisas em ciência, fé e sociedade. Ciência, fé e sociedade, por quê? Porque é a ciência que levanta as questões, e a filosofia e a teologia que as respondem, e as questões científicas que influenciam a nossa sociedade, não é? Então eu trabalho hoje na melhor universidade brasileira, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por quê? Que é a universidade que honra o nome universidade e está querendo colocar as duas teorias frente a frente. Querem ganhar a tua mente, porque a tua mente é o caminho do teu coração. Olha o cara que decorou o livro. Tem um teaser aqui, mas eu vou pular. Conclusão: há uma contra-revolução científica em curso promovida pela TDI. Há um embate, DI versus evolução. Darwin finalmente tem um adversário. O DI está vencendo esse embate. A boa ciência, a ciência livre, está voltando. Olha a situação. TDI, evolução. O que a gente está esperando? O juiz de Darwin terminar a contagem. 153, 154, 155. Nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. Já escutaram essa do Theodosius Dobzhansky? Um cara aí falou outra coisa. Nada na química do universo e da vida faz sentido senão a luz do design inteligente. Quem disse isso? Eu. Tá vendo a situação? Ó, quer assistir 9 aulas? Tem na Editora Fiel, tá bom? Terminando, por que eu defendo o design inteligente? Em 2008 eu era professor da Unicamp. Talvez eu tivesse o maior grupo de pesquisa do Brasil. Sou um dos pesquisadores que mais publicou na história da ciência brasileira. Sou. Mas, em 2008, decidi fazer uma coisa diferente. Porque apareceu essa revista, Darwin, o Homem que Matou Deus. E nessa revista, me chamaram de fanático, ignorante. Alguém que estava perdido no tempo e no espaço. Depois de 10 anos, 2018, estou aqui perante vocês para dizer o quê? Darwin está morto. As ideias de Darwin morreram. E Deus está mais vivo do que nunca. A Ele toda a glória. Amém. Mas a grande falácia da nossa geração é aquela história de que você é feliz quando você tenta se fazer feliz. Quando você tenta procurar a tua felicidade. Essa é a grande falácia. Ninguém será feliz querendo ser feliz. Sabia disso? Você é feliz quando você faz as pessoas ao seu redor felizes. Não é assim? Houve uma revolução silenciosa no Brasil e na América Latina, em quase todo o mundo, em que inverteu-se a pirâmide da autoridade. Então o professor não tem mais autoridade, o policial não tem mais autoridade, os pais não têm mais autoridade. É preciso reinverter essa pirâmide. É preciso que as crianças entendam que existe autoridade. E quando você dá limite para a criança, ela te ama mais, ela cria resiliência. E quanto mais facilidade você gerar para ela, maior vai ser a probabilidade de suicídio. Isso está provado cientificamente. E quanto mais resistência você der para ela, quanto mais dificuldade ela tiver para conseguir alcançar as coisas delas, os méritos, quanto mais meritocracia ela tiver no dia a dia dela, menor é a probabilidade dela cometer suicídio. Isso está provado também cientificamente. Todas as coisas na natureza têm o seu complemento. Todas elas foram criadas em pares, todas. E uma coisa é o complemento da outra. E quando as duas se juntam, elas passam a procurar um propósito diferente. É interessante, o elétron se junta com o próton, parece que eles têm o objetivo de formar o átomo.
O átomo tem o objetivo de formar a molécula tem o objetivo de formar os minerais. Os minerais existem para servir aos animais, os animais, os minerais para servir a outro. E nós servimos para quê? Então, qual é o problema no homem ter sido criado para a mulher e a mulher ter sido criada para o homem? E a mulher se comportar de um certo jeito enquanto solteira, o homem se comportar de um certo jeito enquanto solteiro, e quando os dois se encontram, eles formam uma só carne e vivem para um outro propósito mais alto. O que há de incongruente nisso com todo o universo criado nos mesmos princípios pelo mesmo Big Bang? Mas o Marx viveu a vida inteira dele, às custas da mulher dele. Ele nunca trabalhou na vida. E eu nunca vi um cidadão, mesmo comunista, falar isso. E nem aqueles que lutam pelo lado do direito e da boa sociedade também falaram isso. Não vamos levar aqui em termos de consideração a questão do Marx ser um grande filósofo e desenvolver a teoria da sociedade igualitária, tá certo? Igualitária até você ter um bem, porque depois que você tem um bem, você não quer dividir ele com ninguém. E é assim que a vida funciona.